O machado desaparecido. Certa vez um homem perdeu seu machado, e ele já havia procurado em todos os lugares da casa. Daí ele chamou sua esposa e seus filhos para ajudar a procurar o machado. No dia seguinte, ele viu seu vizinho passando na frente da sua casa e cismou que ele havia roubado seu machado. Aí ele começou a achar que seu vizinho era um ladrão, que andava como um ladrão e se parecia com um ladrão. Por dias ele ficou ressentindo a perda do seu machado e com muita raiva do seu vizinho. Daí ele tomou uma decisão de ir cobrar satisfação com o seu vizinho. Nessa hora, seu irmão acaba chamando ele no portão. Quando ele ouviu seu irmão o chamando, foi atender e viu o machado dele nas suas mãos. E se lembrou que havia emprestado o machado a ele. Ele riu da situação e logo em seguida o seu vizinho passa bem na sua frente. Mas ele já não caminhava como ladrão, ele não se parecia com um ladrão e nem falava como um ladrão. Moral da história: quando estamos com raiva, ficamos cegos para a realidade. O machado desaparecido. Certa vez um homem perdeu seu machado, e ele já havia procurado em todos os lugares da casa. Daí ele chamou sua esposa e seus filhos para ajudar a procurar o machado. No dia seguinte, ele viu seu vizinho passando na frente da sua casa e cismou que ele havia roubado seu machado. Aí ele começou a achar que seu vizinho era um ladrão, que andava como um ladrão e se parecia com um ladrão. Por dias ele ficou ressentindo a perda do seu machado e com muita raiva do seu vizinho. Daí ele tomou uma decisão de ir cobrar satisfação com o seu vizinho. Nessa hora, seu irmão acaba chamando ele no portão. Quando ele ouviu seu irmão o chamando, foi atender e viu o machado dele nas suas mãos. E se lembrou que havia emprestado o machado a ele. Ele riu da situação e logo em seguida o seu vizinho passa bem na sua frente. Mas ele já não caminhava como ladrão, ele não se parecia com um ladrão e nem falava como um ladrão. Moral da história: quando estamos com raiva, ficamos cegos para a realidade. O machado desaparecido. Certa vez um homem perdeu seu machado, e ele já havia procurado em todos os lugares da casa. Daí ele chamou sua esposa e seus filhos para ajudar a procurar o machado. No dia seguinte, ele viu seu vizinho passando na frente da sua casa e cismou que ele havia roubado seu machado. Aí ele começou a achar que seu vizinho era um ladrão, que andava como um ladrão e se parecia com um ladrão. Por dias ele ficou ressentindo a perda do seu machado e com muita raiva do seu vizinho. Daí ele tomou uma decisão de ir cobrar satisfação com o seu vizinho. Nessa hora, seu irmão acaba chamando ele no portão. Quando ele ouviu seu irmão o chamando, foi atender e viu o machado dele nas suas mãos. E se lembrou que havia emprestado o machado a ele. Ele riu da situação e logo em seguida o seu vizinho passa bem na sua frente. Mas ele já não caminhava como ladrão, ele não se parecia com um ladrão e nem falava como um ladrão. Moral da história: quando estamos com raiva, ficamos cegos para a realidade. O machado desaparecido. Certa vez um homem perdeu seu machado, e ele já havia procurado em todos os lugares da casa. Daí ele chamou sua esposa e seus filhos para ajudar a procurar o machado. No dia seguinte, ele viu seu vizinho passando na frente da sua casa e cismou que ele havia roubado seu machado. Aí ele começou a achar que seu vizinho era um ladrão, que andava como um ladrão e se parecia com um ladrão. Por dias ele ficou ressentindo a perda do seu machado e com muita raiva do seu vizinho. Daí ele tomou uma decisão de ir cobrar satisfação